E começa aqui... Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio onde mais choraremos do Segunda Popular. Sejam bem-vindos ao grande episódio do Haikyuu, também conhecido como o anime do vôlei. Palavras me faltam para dizer o quanto eu tô emocionado hoje. Pegue sua bola, venha para a quadra. E aí, primeiro temos uma convidada hoje, a gente já vai apresentar ela. Mas, Frog, o que você acha de vôlei? Qual é a sua posição? Qual é o seu anime de vôlei preferido? Fala pra gente. Eu nunca assisti mais de um anime de vôlei. Esse é o único anime de vôlei que eu assisti na minha vida, diga-se de passagem. E eu vou falar um negócio já de antemão. Eu normalmente não sou muito fã de anime de esporte. É assim, eu sempre tive uma recusa bem grande a ver anime de esporte. Eu sempre gostei mais de anime de poderzinho, de não sei o quê. Mas esse está entre um dos poucos animes de esportes que eu gostei muito, assim. Eu fui bem pego de surpresa, eu fui sem grandes expectativas assistir esse anime. Porque, enfim, né, ficava uma galera me pedindo pra assistir esse anime várias vezes e eu nunca tinha assistido, porque não gosto de esportes. E, pô, bonzão, né? Meu Deus, assim, fazia tempo que eu não me emocionava com um anime dessa forma, assim. E quando você percebe que você tá emocionado dessa forma por causa de um anime de time de vôlei de moleques no interior do Japão pra um time de colegial, fica difícil, sim, entender o sentimento se você não viveu. Então, pra isso, a gente trouxe convidada. A gente trouxe convidada e não é qualquer convidada, é a nossa grandíssima produtora desde o dia zero desse podcast. E, enfim, se apresente, diga-nos quem você é. Alô, aqui é a Ana Neves. Vocês já andam sozinhos? Eu só dei um empurrãozinho no começo, tava tudo ótimo. E, assim, eu odeio anime de esporte. Mas não é que eu normalmente não gosto. Eu odeio anime de esporte. Mas aí Haikyuu entrou na minha vida e tudo mudou. E agora eu amo um anime de esporte. Um único, mas eu amo ele. É isso, tipo, eu não tenho nem o que falar. É sobre esporte, é sobre pessoas. Se você tá só ouvindo a gente, saiba que a Ana, nesse exato momento, está com a camiseta do Haikyuu, do time. Sim, do Karasuno, é. É esse o nível que eu cheguei. Uma vez eu passei lá na lojinha na Liberdade, uma camiseta do Tsukishima. É essa camiseta que eu quero. Porque ele é meu favorito. Eu sou esse tipo de pessoa. E vocês não chegaram nesse arco ainda, mas quando vocês chegarem, vocês vão sofrer. Eu tô marcando o Ace agora. Eu tô enfrentando o Ace do Karasuno. Força no saque! Boa recepção! De repente ele apareceu na minha frente. Eu já vi os pulos dele antes, mas é impressionante ver de perto até onde ele consegue pular. Pra quem, enfim, caso você nunca teve ouvido falar, é um anime, um mangá de meninos que jogam vôlei no colegial. O mangá, ele é de 2012 a 2020. Eu acho que já pega um pouco aquela vibe de mangás mais recentes, que são mais curtos mesmo. A galera parece que não tá mais muito na vibe de fazer um Naruto, fazer coisas que tem muitos episódios. E o criador é o Haruichi Furudachi. E eu pesquisei outras coisas, ele não tem nada muito relevante antes disso, mas Haikyuu é a última obra dele. Então ele fez coisas antes pra se introduzir no mercado. Enfim, só pra gente entrar onde a gente gostaria de falar mais do anime em si, né? Pra quem não tem nenhum contexto assim. Tem 4 temporadas no momento, vão sair mais 2 filmes e o anime acaba, então é uma experiência curta, diga-se de passagem. É um anime assustadoramente bem animado, é assim, é inacreditável o nível da animação. E aí, enfim, pra gente não rodar muito nessa linha, o que eu acho que é um diferencial, que eu acho que é um ponto importante, saber quais são os pontos fortes de uma obra e como deixar eles melhores. Haikyuu é muito um anime que tem aquele momento em que tudo fica de câmera lenta, que o cara vai fazer um corte, o cara vai fazer um bloqueio, o cara vai levantar pro colega, onde, tipo, fragmentos de segundos parece que levam centenas de anos, né? E aí, nesse momento, os bonecos viram um borrão de tão rápido que eles são, tem foco no olho, tem câmera lenta. Cara, é uma coisa que todo mundo que assistiu fala, e nós vamos falar aqui caso você não tenha visto. Ninguém acredita que vai, tipo, gritar e levantar da cadeira vendo um anime de vôlei. Ninguém acredita nisso. E todo mundo faz. Tem um momento que você grita e você não acredita que eles vão ganhar ou que eles vão perder aquele ponto. E é isso, eu não sabia que era tão possível ficar emocionado com o jogo de vôlei e ele me trouxe isso. Mas pra gente puxar, assim, e ter uma linha, ter uma discussão, o que vocês acham que, tipo, tocou vocês, assim? Qual é a primeira coisa que a gente pode abrir dessa linha? O que me pegou, que eu gostei
gostei muito desse anime. Como você falou, o anime é lindo, lindo. Tipo, ele parece um anime normal, assim, no decorrer normal, mas nas partidas, as mudanças de estilo de animação, a própria dinâmica e tal, cara, é muito lindo. É muito legal. E, ao mesmo tempo, ele é simples. Ele não usa aqueles artifícios de animação que muitos animes têm usado hoje, de usar, tipo, figuras 3D ou coisas assim, né? Eles se mantém a animação, digamos assim, tradicional, e ainda assim é muito bonito. Então eu acho que isso tem que ser muito valorizado. Eu gosto muito disso. Mas para além disso, assim, de enredo, o que eu gostei, o que eu gosto muito, assim, e o que me pega sempre nos animes, assim, sempre eu choro por causa disso dos animes e tal, que é os personagens, bem intencionados, de bom coração, que querem se superar, mas não são individualistas, assim, e eu acho que esse anime, tipo, me encaixou muito porque você começa o anime com vontades individuais, né, tipo, você começa os primeiros episódios com o Hinata, que é o protagonista, posso dizer assim, tratando da vontade dele individual de jogar vôlei, como ele tem dificuldades individuais com isso, porque ele é baixinho, porque não tem time, não sei o quê. E aí o anime vai se desenvolvendo pela vontade dele de estar na... Isso é lindo, isso eu achei lindo, desculpa, mas a brisa dele é estar na quadra, é a vontade de jogar. E aí, porra, isso é legal, ele quer ganhar, ele quer ser o melhor porque ele quer jogar mais. Se desenvolve isso, mas não porque ele quer ser o melhor jogador, não, é porque ele quer jogar. Isso é muito legal, isso já me pegou desde o começo, e conforme você vai vendo essa dinâmica, você vai vendo as motivações dos outros personagens, você vai vendo que todo mundo, pô, só quer jogar o bagulho, quer ser feliz jogando o bagulho. Óbvio que tem uns que querem ser o melhor, de não sei o quê, mas a maioria quer jogar, quer se divertir, quer estar na quadra, quer melhorar. Então, pô, eu achei da hora porque é isso que me pega em animes assim, que é o que me pegou nesse e em outros de esporte, assim, que é uma coisa que você consegue entender. Tipo, que é um negócio, pô, eu jogo isso aqui porque eu gosto, eu faço isso porque eu gosto, eu faço essa coisa X na minha vida porque eu sinto prazer nisso, e eu quero ser melhor nisso, eu quero me melhorar nisso, e nesse caso tem discussões que a gente vai fazer hoje no episódio, de motivações e aspectos coletivos do esporte, para além das motivações individuais, mas pra mim o que me pegou, o que me deu o gancho inicial foram essas duas coisas, bonito e legal. O que eu gosto muito nesse anime é que em nenhum momento ele culpa algum jogador, algum personagem, alguma coisa assim, por ser apaixonado por que ele faz, sabe? E isso é tipo assim, cara, não tem coisa mais bonita do que você ser apaixonado pelo que você tá fazendo, pelo que você gosta de exercer ali, e poder fazer isso de fato, sabe? E, assim, o anime, ele trata isso de uma forma muito, tipo, bonita, mas ele também não coloca, tipo assim, não, essa é a coisa mais importante da sua vida. Não, é tipo um jogo de vôlei, mas te dá prazer e ponto. E não precisa ser mais do que isso, sabe? E os personagens, eles, por estarem ali nesse meio, vai inspirando o outro, assim, você vê que eles vão se inspirando e se melhorando, não porque eles querem ser o melhor time, mas porque realmente é isso que entra na quadra, eles querem continuar fazendo o que eles gostam, e eles sabem que, tipo, a melhoria de um é a melhoria do time todo, e... Ah, caralho, é lindo demais, vou chorar. Mas é isso, tipo, eles contam um com o outro, essa coisa do tem 6 jogadores na quadra, você não precisa fazer tudo. Ainda por cima, é contra o burnout. É maravilhoso, você não precisa fazer tudo, tem 6 jogadores, você vai conseguir fazer a sua parte, cada um vai fazer a sua parte e vai dar certo. É maravilhoso. Enfim, é muito tocante. Essa parte humana mesmo do anime. Eu acho que é o único disclaimer que eu quero fazer, assim. Eu, assim como imagino que se você tá escutando a gente, talvez você tenha tido aula de vôlei na escola. Eu tive, eu acho que as pessoas daqui em volta tiveram, mas eu sei que não é somente uma realidade, o Brasil tem sempre futebol, mas a gente é uma potência do vôlei também, então a gente tem aulas de vôlei na escola. Se você saber o mínimo de vôlei, já é o suficiente. Eu acho que se você nunca ouviu falar de vôlei, nunca viu um jogo, talvez fique um pouco confuso, mas o anime é muito didático. E eu acho que é aí que ele começa um ponto, assim. Tem as posições, e você se especializa numa posição, ao mesmo tempo que as pessoas vão rodando na quadra, né? E o foco do anime, apesar de ter um protagonista, né? A gente vê o anime inteiro pelos olhos do Hinata, que é um novato, então faz sentido essa linha, mas o anime é muito sobre o time. Eu dificilmente vi isso tanto, assim, pra ser justo, eu já vi isso em Power Rangers, que tipo, a brisa é os Power Rangers, não necessariamente um ou outro, mas o personagem principal é o time do vôlei. E quando a gente fala trabalho em equipe, é isso, não é só você levantar a bola pro seu amigo, mas isso é uma discussão que perpassa o anime inteiro de você tá fazendo o seu máximo pro seu time ter o máximo também, você escuta o seu time, você é a melhor pessoa possível em quadra, e eu acho que essa é uma parte crucial que eu queria muito focar aqui, que o vôlei talvez ele puxe muito isso, o anime foca assim, não existe ser o melhor sozinho e não existe ser o melhor de um único jeito. Eu acho que o anime força muito isso, assim, nenhum deles é o melhor induvitavelmente.
Tem pessoas que são boas em fazer uma coisa, mas tem outros personagens que eles entram na quadra e eles melhoram o clima da quadra. Então eles conseguem mexer melhor os personagens que estão se mexendo, eles deixam a partida mais funcional. Tem outros que é o capitão, tem outros que são a galera que vai ajudar quando tudo estiver ruim. Então eu acho interessante que ele foca muito de o seu melhor não é o melhor do próximo. A sua individualidade é muito forte, assim como precisa ser. E me lembra uma frase que o Frog já repetiu algumas vezes em reuniões, em outros contextos, que eu gosto muito, que é que o indivíduo floresce quando o coletivo floresce, né? A nossa individualidade, ela tá dentro de um processo, no caso do nosso coletivo, é importante a gente ter nossas individualidades, é importante a gente se esforçar e ter um processo individual, justamente porque é isso que melhora o time. E eu nunca vi um anime trabalhar isso tão bem, assim. A gente tá acostumado com obras que trabalham, inclusive, a individualidade, ao personagem que é sempre o escolhido e os outros são coadjuvantes. E nesse eu acho que ele quebra muito essa perspectiva. Eu sinto que eu tô vendo um anime sobre um time, tá ligado? Eu acho que é isso que eu gosto muito desse anime. Por isso que eu falei que ele tá entre os poucos animes de esporte que eu gosto. Porque o outro anime de esporte que eu gosto é um anime de boxe, que é um anime sobre um esporte individual, que tem uma outra pegada sobre esse mesmo tema que a gente vai falar hoje aqui. O que eu gostei muito desse anime que é isso, que normalmente você entra num anime e você acompanha um protagonista e pão. Você até tem personagens secundários, vai tendo a história pra entender as motivações, etc. Mas, tipo, esse anime deixa claro que se você não entender os outros personagens, para além do Hinata, você não tem sentido continuar vendo aquele anime. Porque o Hinata é um personagem que tem uma motivação específica, mas aí tem o Levantador, que tem uma motivação diferente da dele, que joga diferente da dele, que tem um passado diferente da dele. Mas aí tem os outros veteranos, que estão no último, por exemplo, nessa primeira temporada, né? Que estão no terceiro ano. E aí eles querem jogar porque eles estão no terceiro ano, mas aí não necessariamente vão ser profissionais, mas estão naquela brisa de, pô, quero jogar no meu último ano. E aí tem aptidões diferentes, aí tem o líbero, que é, pô, mó bom e tal coisa, e ele quer motivar todo mundo. Enfim, é isso. Eu acho que, tipo, se você não entende os personagens, acaba o anime não fazendo sentido. Mas eu acho que isso constrói a narrativa de um jeito diferente. Eu acho que é isso que eu gostei muito desse anime, que ele traz essa perspectiva coletiva. O vôlei não se joga sozinho, é um esporte coletivo. Até porque, nas regras do vôlei, você não pode, tipo, tocar mais de 2 vezes na bola na mesma vez que a bola vem pra sua quadra. Não sei como é que chama isso. Mas, tipo, você não pode, tipo, levantar pra você mesmo cortar. E aí, isso é importante porque isso obriga você a jogar com outra pessoa. Tanto que, por exemplo, existe até uma modalidade de vôlei que é em duplas, que aí são, né, 2 pessoas, mas não existe uma modalidade individual de vôlei. E aí esse anime traz, que eu acho que é importante, que eu acho que esse é o ponto que a gente quer trazer pra vocês hoje, que é essa discussão do trabalho coletivo. E é esse ponto que a Ana levantou também, que é, não adianta uma pessoa ser o melhor de tudo, enquanto o resto não faz nada. Porque você não vai conseguir receber, levantar e cortar tudo sozinho e vencer a partida. E isso é uma coisa que, inclusive, tem um dos personagens, logo, um dos protagonistas também, que é o Levantador, que precisa resolver isso logo no começo, entender isso no começo, pra que o time consiga fluir. Aí, porque ele é um levantador brilhante e tal. Então, tipo, esse anime traz essa discussão logo de cara, e é isso, o anime não desenvolve enquanto esse personagem não supera isso. E eu acho que aí tem uma mensagem que enquanto telespectador, não supera essa noção, você também não vai entender o anime. E aí, enfim, dá pra extrapolar isso pro nosso cotidiano, principalmente pra nossa militância, que é, você sozinho não vai fazer tudo. Nem que você queira. Nem que você queira o máximo que você se ache o próximo Lenin. Você não vai fazer tudo sozinho, porque você não tem como, e literalmente é impossível você fazer a revolução sozinho, meu cara. Então, eu acho que tem um ensinamento aí muito legal, que você é obrigado a entender do começo pra avançar no anime enquanto ela é espectador. Eu gosto também desse começo, que já traz o levantador, que é o Kageyama, muito individualista, desde o comecinho, assim. E é o primeiro desafio do anime, ele tem que superar isso. Ele tem que aprender a confiar nas pessoas que estão ali e, tipo, acreditar que elas também são merecedoras desse espaço, sabe? E que não é porque ele é bom, porque ele tem a melhor técnica, porque ele consegue mandar a bola calculadamente no centímetro certo, no espaço X, que faz ele suficiente pra ganhar um jogo. Ele é só, tipo assim, mais um das 6 pessoas que estão ali na quadra e das pessoas que estão esperando a vez delas de entrar, porque a gente fica falando muito, tipo, são as 6 pessoas da quadra, mas é todo mundo que passa pela quadra o set inteiro. E tem muita substituição, né, o vôlei. É saber a sua hora de atuar também e reconhecer que, tipo, às vezes pra você continuar jogando, pra você continuar brilhando, pra você continuar fazendo as coisas que você gosta, você tem que deixar outra pessoa fazer também. O Terça comentou uma hora do jogador que entra pra melhorar o clima, né, da partida, do jogo ali, que é o Sugawara. Ele é o personagem favorito dentro dessa temporada. Ele é ótimo. E justamente porque o negócio dele é que ele era levantador antes do Kageyama. Ele era o levantador oficial, assim. E ele é praticamente substituído ali, né? Veio uma pessoa mais habilidosa. E o anime te faz, tipo assim, trata isso de uma maneira que mostra que ele
continua tendo o valor dele, ele continua agindo nos momentos em que ele não é mais o titular, mas ele continua importantíssimo pro time. E o Kageyama tem muito pra aprender com o Sugawara, porque o Sugawara pode não ter as melhores técnicas, mas ele tem o melhor tratamento com as pessoas, ele compreende todo mundo. E é isso, sabe? A gente reconhecer que, tipo, essas trocas, elas são necessárias, a gente sempre tem que aprender com o outro. E essas superações, primeiro desse individualismo do Kageyama, e depois de tantas outras coisas que o Hinata mesmo, ele tem que aprender tudo. Não é só, tipo assim, ele só tem força de vontade, ele só chega com isso, talento e força de vontade, ele tem que aprender tudo. É muito interessante isso nesse anime, é uma coisa que sempre coloca você numa situação que você tá assistindo alguém que ainda tem muito que melhorar. Ainda tem muito que melhorar, todo mundo ainda tem muito que melhorar. E mesmo assim faz um trabalho foda pra caralho. O anime entra numas linhas, e eu coloco assim, é uma sensação muito esquisita o sucesso coletivo. Eu acho que a gente não é socialmente necessariamente preparado. Porque existem outros esportes coletivos, como o futebol, que eu acho muito mais prático, essas pessoas normalmente pagam pau pro atacante. É muito a galera que faz gol, né? O futebol tem muito isso, assim. Então, mano, ninguém se importa muito com o goleiro. Desculpa aí se você é goleiro e tá escutando a gente. Mas ninguém se importa muito com o goleiro, ninguém se importa muito com essa galera. Acho que deveria, inclusive. E aí o vôlei tem a galera, vamos dizer assim, especializada em fazer pontos, mas o time vai rodando na quadra e tal. E aí esse é um momento muito específico do anime, e eu fico vendo a MV de Haikyuu por causa desse momento, que é quando eles fazem o ponto, e aí tem aquele frame, aquele fragmento de segundo que tá todo mundo gritando em comemoração ao ponto. E aí você já tem que, tipo, é um momento muito rápido, porque já tem o próximo ponto, né? O vôlei é um jogo de muitos pontos. E você ficar feliz sem não ter sido necessariamente você que nem tocou na bola naquele momento, mas você ficar feliz porque o seu time, ou assim, fazendo a transição, que é pra isso que a gente tá aqui, é você ficar feliz pelo seu coletivo ter conseguido alguma coisa, às vezes de um projeto que você nem participou, você sabia que tava rolando, mas você não tá dentro daquele projeto naquele momento, é uma sensação de prazer muito específica, uma sensação de prazer muito difícil da gente ter na vida, eu acho. Então, o anime pra mim reforça muito esses micromomentos de sucesso coletivo, que eu acho que é o que vale pra linha, e como a Ana e o Frago já falaram, assim, os indivíduos têm vários problemas que eles precisam tentar superar ao longo do caminho, e quando eles vão enfrentar os outros times, a dificuldade, eu acho que esse é um ponto muito relevante, a dificuldade que eles têm, não é que os caras necessariamente são melhores que eles, que os caras necessariamente têm mais talento, mas eles encontram os times que os caras só estão jogando mais tempo, os caras são mais organizados, os malucos se conhecem e jogam 6 anos, então é óbvio que a relação com eles é diferente, eles não têm que avisar, eles sabem o que o outro vai fazer. Então, a dinâmica de grupo é uma coisa, isso me lembra que a Soberana não fez 3 anos ainda, e pra gente que tá aqui, porra, eu e o Frago estamos desde o começo, mas a Ana entrou pouco depois também, cara, parece que faz uma vida que a gente tá junto. E eu acho, porra, daqui 7 anos, quando a gente estiver comemorando uma década, como vai ser a nossa relação, porque a gente tem muito a aprender com nós mesmos ainda, né? É estranho explicar isso em voz alta, assim. O sucesso coletivo eu acho que é uma coisa que a gente não tá acostumado. Toda vez que a gente vivencia, tipo, o nosso congresso foi um momento muito importante, eu acho, que traz essa sensação. E é difícil reproduzir isso, porque a gente tem uma relação muito capitalista com a vida mesmo, uma relação muito individual, né? Quando o seu amigo ganha uma promoção, ou tem um namorado, sei lá, você fica feliz por ele, mas não necessariamente com ele. E é uma coisa que eu queria buscar mais, assim. Eu queria entender melhor essa relação, às vezes. Ele estava muito cansado e parecia angustiado, mas o pequeno gigante continuava pulando. Na época, eu não entendia direito. Mas deve ser porque os seus colegas tinham fé nele. Porque todos no time acreditavam nele e podiam contar com ele. Todos levavam a bola pro pequeno Ace. Eu aposto que o mesmo vale pro Asahi. Tem uma questão importante, que eu acho que a galera que é da educação física fala bastante da importância da sociabilização que se tem a partir do esporte. Então, tipo, inserir crianças, né, em, tipo, começo da idade de socialização para a prática esportiva gera um tipo de socialização que é diferente de qualquer outro tipo, que é diferente da socialização, tipo, de escolar. De você estar na mesma sala que alguém fazer amiguinhos, ou, enfim, ter amiguinho no prédio e tal. Porque é isso, é você entender que você faz parte de um todo que muitas vezes, às vezes, não depende do seu sucesso individual, mas, ao mesmo tempo, também depende de você estar lá, de você construir em conjunto, porque tem essa relação dialética em esportes coletivos, entre você precisa estar lá e você precisa somar, mas não necessariamente depende da sua construção individual. E vai ter momentos que depende sim, né? E eu acho que tem
Inclusive tem autores do marxismo que falam sobre isso quando a gente tá falando da construção, né, do partido, das organizações, que é do papel do indivíduo dentro do coletivo, né? Isso historicamente foi construído, a gente vê figuras desde o começo do século XX falando disso. Mas eu acho que o esporte acaba sendo um grande exemplo e que todo mundo acaba entendendo. E eu acho que aí o Haikyuu é o anime que melhor mostra isso numa perspectiva pro telespectador, que não tá lá jogando, mas é o que a gente comentou no começo do episódio. Quando o Hinata marca um ponto de olho fechado, cortando uma bola rápida, aquilo assim, mano, o maluco confiou pra pular e bater no ar de olho fechado, sem saber se a bola tava lá ou não, e ele acerta o ponto, tá ligado? Isso é lindo. E aí é esse tipo de confiança que eu acho que é a metáfora mais correta pra se falar em camaradagem, tá ligado? É você confiar de olho fechado, pular pra cortar de olho fechado e cortar de fato, né? Não é que você tá lá só fingindo pra finta. Você vai cortar. Você tá indo pra cortar a bola de olho fechado. Então você nem sabe pra onde você vai cortar e você tá confiando na pessoa que tá levantando a bola pra você. Isso eu acho que é uma figura de linguagem que eu gostei muito dessa relação entre os dois no anime, assim. E eu acho que isso exemplifica muito, assim, porque o Hinata é um jogador que tem vários defeitos enquanto jogador. Ele não sabe receber, ele não sabe sacar, mas ele é muito rápido, ele é muito ágil e ele confia, né? Então, o maior traço dele não é nem que ele é um jogador habilidoso, é que ele confia nos colegas de time dele. E eu acho que isso, quando a gente traduz isso pra militância, é muito importante, porque, querendo ou não, nós somos indivíduos socializados dentro do capitalismo. Então, nós somos socializados dentro de uma perspectiva liberal, uma perspectiva individualista. E assim, por mais foda que militante que você seja, inserido na militância há 1000 anos, etc., você vai carregar isso com você. E aí é o que a gente chama de traços individualistas na personalidade. Não tem como fugir disso. Então, a gente vê isso dentro da militância. Em algumas pessoas mais fortes, que estão tentando precisam superar isso, e outras pessoas menos, mas isso existe. Então, mesmo em aspectos coletivos, em que essa visão de sucesso coletivo precisa imperar, sempre vai ter questões individualistas. E saber lidar com isso, saber trabalhar isso dentro de uma organização para um sucesso coletivo, e é importante isso, pensar, o sucesso coletivo não permeia somente o sucesso da minha organização. Por exemplo, vou dar um grande exemplo. Nós, enquanto soberanos, estamos querendo construir o socialismo, mas em nenhum momento nós temos a pretensão de sermos nós que vamos liderar a revolução. A gente, inclusive, sabe que não seremos nós, mas a gente quer que essa porra aconteça, e a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. Então a gente tá construindo um bagulho que não é necessariamente pra gente, que não é a gente que vai liderar, não é a gente que quer dar as cartas disso, mas a gente quer construir um bagulho coletivamente com pessoas que, inclusive, não compõem a nossa organização. Então, eu acho que tem uma dimensão aí que eu acho que é difícil de entender para pessoas que nunca participaram, por exemplo, de um time esportivo e tiveram afeto, ou que não participaram de uma organização política com essa perspectiva de construção revolucionária. É difícil explicar isso, né? E aí, para mim, essa metáfora do Hinata cortar a bola, pular para cortar sem nem olhar e só cortar, e depois ver o resultado, assim, isso pra mim eu juro que eu fiquei arrepiado. E eu fico arrepiado só de falar. Porra, é muito legal, velho. É muito da hora. Só queria fazer um adendo, que a gente acha que não vai ser a gente. Um dia precisar ser, a gente vai estar lá. A gente vai estar lá. Cortando no ar, se precisar. Durante o anime, o Hinata, ele tá pra ficar mais fácil dele, ele tá no fundamental e ele vai pro médio, mais ou menos, tá? E ele se inspira num outro atleta, que ele nunca conheceu, mas que ele ia na TV, que é o Pequeno Gigante. Então era um cara... Vôlei é um esporte de gente alta, pra quem não sabe. Então é um cara abaixo da média do que se espera pro vôlei e ele virou um profissional. Até o momento do anime, a gente viu a primeira e a segunda temporada pra gravar esse episódio de uma forma mais ampla, o Pequeno Gigante é uma figura quase mística. Você não vê nem o rosto do personagem, só vê ele de costas. E ele inspira o Hinata, tipo assim, cara, você é baixinho, você tem centímetros a menos do que você precisa pra estar no vôlei, mas tá tudo bem, mano. Se esforça, tipo, faz acontecer, não vai ser uma diferença física. E aí eu vou falar, enfim, citar umas notícias até pra gente sair um pouco da discussão interna, mas da externa do anime. Pra quem não sabe, pra quem nunca ouviu falar sobre vôlei japonês, o Japão hoje não mais, mas na época, até na década de 70, inclusive, o Japão era um dos melhores times de vôlei das Olimpíadas. O Japão tem medalha de ouro em vôlei, inclusive. E lá no Japão, quando você é um estudante, você tem que fazer tipo uma eletiva, né? Onde você vai escolher um clube de alguma coisa. Então o clube de vôlei era o clube da década de 70 mais chamativo. E com os anos o Japão foi perdendo interesse nesse esporte por alguns outros motivos. E recentemente, né, nos últimos anos, o Japão era... Quase ninguém queria participar do clube de vôlei e o Japão não era uma potência. E aí sai o mangá de Haikyuu. O mangá de Haikyuu sai em 2012. E eu tô vendo um gráfico aqui que eu acho mais bonito, mas um dia a gente posta isso também algum dia. A partir de 2012 em diante, o número de pessoas interessadas em vôlei estoura no Japão. E é um gráfico que sobe, assim, do nada. De meninos que começaram a entrar, meninos e meninas inclusive, começaram a entrar nos clubes de vôlei porque leiam o mangá. E aí, por ter tanta gente nova querendo entrar,
o Japão volta a ser uma potência. Ele não tá entre os melhores ainda, mas ele cresceu muito. E é a parte que eu fico emocionado sem maldade, fico emocionado de verdade. O levantador e o atacante principal da seleção de vôlei hoje, eles treinam com a música do Haikyuu. Eles conheceram o anime, o mangá no caso, com 12, 14 anos. E eles, mano, jogavam e a galera falava que eles eram o Hinata e o Kageyama. A galera falava que eles eram igualzinho a dupla dos animes. O cortador principal do Japão hoje, ele é um maluco abaixo da média da estatura. Esse filho da puta, ele revolucionou um esporte nacional. Ele revitalizou um esporte nacional com gibizinho. E o gibizinho não é nem colorido. O gibizinho é em preto e branco. Como? Como que um ser humano faz isso? Puta que pariu, chat. É muito bom. O ponto que eu quero chegar é isso, tipo... Porque isso tem um pouco a ver com a soberania em algum sentido, tipo... A gente não sabe o que vai impactar as pessoas. Ninguém sabe o que vai impactar as pessoas. E a gente já recebeu já mensagens de pessoas que se radicalizaram por nossa causa, que fizeram coisas e hoje talvez sejam inclusive maiores do que nós, ou se não vão ser. As nossas produções são alheias necessariamente a gente. Esse cara queria fazer um mangá de vôlei porque ele gostava de vôlei, imagine. E ninguém gostava de vôlei. E esse cara não é... Esse é o ponto. Não é ele, mas assim como a gente tá falando de trabalho em equipe, ele é um dos responsáveis por uma construção coletiva de você... Meninos que, sei lá, iam fazer ADM, iam fazer qualquer coisa da vida, tentaram um esporte por causa de um mangá, por causa de um anime, gostaram e hoje são profissionais. Isso mudou toda a trajetória de vida de centenas de pessoas. Porra, isso é muito foda. Desculpa, eu tô emocionado. Esse anime me pega bastante, assim. Foi muito bom ver essa porra. É maravilhoso mesmo. E assim, só pra vocês terem um contexto. Eu descobri Haikyuu na pandemia. Aí eu não tinha nada pra fazer. Eu comprei uma bola de vôlei. Eu joguei, mas não, porque me falta coordenação motora de verdade, eu sou muito ruim. Mas assim, é um negócio que me fez tentar um esporte, que assim, eu fui incentivada, pra quem não sabe, né, vocês não estão vendo, mas eu sou uma mulher alta, eu tenho mais de 1,75 de altura. E já no ensino médio é bem alta e tal, então já ficavam me empurrando pra esportes de gente alta, vai fazer vôlei, vai jogar basquete. E eram coisas que eu nunca gostava de fazer, mas tipo, aquela coisa, né, aula de educação física, futebol, o menino joga vôlei, e aí é essa divisão que tinha, e ficava cansada, sempre a mesma coisa. Mas, de repente, eu me reapaixonei por um negócio, e agora eu assisto vôlei, sabe? Uma coisa que, tipo, beleza, eu não sei jogar, mas eu acompanho. Sabe, eu quero assistir, eu fico recebendo vídeo curto de lance, de ponto e coisas assim, tipo, nossa, olha essa cortada. E simplesmente porque a gente começa a reconhecer, e assim, não foi o esporte que me fez gostar do vôlei em si, não foi o esporte que me fez gostar do esporte. Ver e ter essa dimensão da superação individual, mas em prol dessa construção coletiva. E essa construção coletiva, ela é simplesmente maravilhosa. Já que a gente tá falando tanto de militância aqui, é sempre muito bom quando a gente consegue, dentro do coletivo, a gente no dia a dia da militância, a gente vai vendo, né, tipo, acontecendo alguma coisa assim, e tipo, necessariamente eu que bolei essa coisa que deu certo, não foi necessariamente o Terça nem o Frog, mas a gente comemora junto, sabe? A gente fica feliz, não só pelo sucesso de alguns projetos, etc., mas fica genuinamente, tipo assim, querendo ajudar a melhorar, e querer fazer parte, e querer, tipo assim, construir essa coisa conjunta, porque a gente sabe pelo que a gente tá fazendo, que é muito melhor do que o como eu individualmente estou fazendo, eu saber que eu tenho várias pessoas comigo que estão fazendo pelo mesmo motivo que eu. E isso leva a gente pra lugares diferentes, assim, de se pensar e tal. E pra uma nova perspectiva em cima das tarefas que a gente faz, não só no dia a dia como militante, ou como no seu trabalho normal e tal, quando você tá no que mereça sua atenção e seu carinho, talvez. Mas a realmente, tipo assim, se inspirar de certa forma pra fazer essa coisa de um jeito diferente, pra dar uma atenção diferente pra isso. É muito bom. Eu quero ressaltar uma coisa, que eu até tava conferindo os números por causa disso. Porque assim, eu sou da geração que, enfim, eu acho que todos vocês aqui comigo compartilham, mas talvez nem todo mundo que esteja ouvindo compartilhe. Mas eu sou da geração que viu o Brasil ser campeão olímpico de vôlei. Acho que foi em 2004, quando eu era pequeno, né? Porque teve uma vez em 2016 também, né? Que a gente viu também. Mas eu lembro em 2004 e tal, os campeão olímpico. E tem uma coisa que me pegou, que é tipo o vôlei, assim, especificamente. A gente é o país do futebol, né, e tal, como o Terça falou. Mas tem um fato que eu acho interessante até falar nesse episódio, que o Brasil é, historicamente, levando em consideração Olimpíadas, campeonatos mundiais, Grand Prix, etc., o Brasil é o maior campeão do mundo de vôlei
masculino e feminino. Incontestavelmente. O mais que chega perto é a Rússia, que fica em segundo lugar, tipo Rússia / União Soviética, né? Que aí somaram as conquistas. E, cara, então, assim, eu recomendo muito todo mundo ver esse anime, até por causa disso, porque nós somos, além do país do futebol, a gente é o país do vôlei. A gente é muito foda do vôlei. E aí o anime traz uma coisa que eu sei que o Terça quer falar disso também, que é a rotatividade dos jogadores. Não só dentro e fora de quadro. Mas, tipo, a gente tá falando de um anime que é um time de colegial. Então, eventualmente, as pessoas se formam. E aí tem em determinado momento nessa trama que os jogadores que são do terceiro ano têm um dilemazinho na primeira temporada, que é tipo, ó, enfim, esse era o último campeonato que a gente ia jogar, porque a gente precisa se dedicar, tipo, entrar na faculdade, mas tem mais um campeonato que a gente poderia jogar e vai ser o último campeonato que a gente pode jogar. A gente vai jogar ou não? Pô, e aí? Fica essa questão. E eles decidem jogar por aquilo que a gente falou, por paixão do esporte, não sei o quê. E aí eu acho que isso traz também uma questão da necessidade. E, tipo, né, não tô falando de aposentar, porque esse anime traz isso, né, de eles se formarem, saírem do time, mas, tipo, dessa, digamos assim, essa renovação, né, no coletivo. E eu digo no coletivo, no time, então, de jogadores novos e tal, que isso traz desde o começo com o Renato Kagayama entrando no time e outros entrando no time para renovar e ressurgir o time da antiga glória que já foi. Mas eu acho que também é importante na militância, assim, eu acho que esse é um ponto importante, a gente sente muito isso na Soberana, toda vez que a gente faz recrutamentos, assim, que traz pessoas novas e dão aquele gás novo, aquela empolgação nova, às vezes a gente tá, tipo, no dia a dia, na dificuldade e tal, entra uma pessoa nova com uma disposição nova, com um olhar diferente, com uma perspectiva diferente, com soluções diferentes, porque vem de um histórico diferente, vem de um passado diferente, e é exatamente isso que o anime retrata, assim, na entrada desses novatos, na saída dos antigos, etc. E eu acho que esse anime representa isso muito bem, assim. Então, eu tô trazendo isso do Brasil ter sido campeão em 2004, 2016, porque são times completamente diferentes, são gerações completamente diferentes. Mas o Brasil é o maior campeão de todos os tempos do vôlei, e é isso, tá ligado? O Brasil tem histórico de ser muito bom no vôlei, tem, tipo, conhecimento, tem pessoas muito influentes no vôlei brasileiro, tem técnicos, jogadores, e tem, querendo ou não, tem essa tradição. E eu acho que quando a gente tá falando de movimentos comunistas, a gente tem a mesma coisa, a gente tem tradição. É muito comum dentro do movimento comunista você falar em tradição do movimento comunista. Tradicionalmente o movimento comunista faz isso. A tradição do movimento comunista brasileiro é isso. Aí a gente fala de Marighella, a gente fala de Luiz Carlos Prestes, a gente fala de Olga Benário, porque é a tradição do movimento comunista brasileiro de resistência. Então, contra o fascismo no Brasil, contra inimigos históricos. Então, eu acho que esse anime traz isso dessa figura, mas eu acho que eu queria trazer essa lembrança, que não é só no esporte, mas, né, fazendo esse paralelo. Porque eu acho que vale a pena a gente olhar para o movimento comunista brasileiro e relembrar disso também. Que apesar da renovação, a gente tem uma tradição. A gente tem uma tradição forte de resistência e de luta que nunca jamais pode ser esquecido. Acho que é o ponto perfeito pra gente fechar o programa, assim. A gente estourou o tempo, mas a Ana é a produtora, ela tá com a gente hoje, não tem problema. Ela vai. Hoje tá liberado. Eu deixo tudo. Mas eu acho que é um ponto interessante. Tipo, o esporte de alta rentabilidade tem essa linha de que você se aposenta muito cedo. Na militância é isso. É possível na militância uma pessoa ficar 40 anos no mesmo ambiente. Isso não é tão surreal. Mas eu acho que ele me toca muito nessa linha, assim, de que... Ainda mais porque isso reforça o trabalho coletivo, que é, assim, o meu tempo está acabando fisicamente, às vezes, né? Ou, enfim, o tempo que um dia de nós a gente vai sair do coletivo, vai fazer outras coisas. Mas o que eu vou deixar precisa ser colocado. O que eu vou deixar vai ser colocado às próximas pessoas. Acho que o Frog deu exemplo perfeito, assim. O time de 2002, o time de 2016 de vôlei do Brasil não são as mesmas pessoas. Então o que aconteceu ali que ganhou? Foi o que foi deixado. Às vezes tem o mesmo técnico, mas enfim, são discussões feitas. E eu não pretendo sair da Soberana tão cedo, acho que ninguém dos três aqui pretende, mas eu tenho muita ansiedade de, tipo, passar esse bastão. Não é necessariamente isso, mas um pouco da linha de saber, e esse foi um dos sentimentos mais sinceros que eu tive com o meu coletivo, que foi o dia que eu entendi assim, cara, se eu saísse hoje, ainda existe um coletivo. As coisas vão continuar acontecendo e tipo, beleza, mano, o mundo toca, entendeu? Não precisa ser eu fisicamente pra estar ali. Porque no começo era isso. No começo a gente era 9 pessoas fazendo live. Tipo, todo mundo fazia tudo, tá ligado? O dia que entrou gente suficiente, a gente teve... Não é isso, não é só gente, não é só braço. O dia que a gente teve organização, o dia que a gente teve pessoas centradas, o dia que a gente se motivou o suficiente, eu entendi, cara, isso aqui não é mais meu, isso aqui é nosso. Eu posso sair, o coletivo, na minha opinião, inclusive, o coletivo tá cada dia melhor, né? A gente faz um trabalho interessante. É isso que me motivou. É saber que, tipo, as pessoas que estão entrando hoje se inspiraram com o que a gente fez 2 anos atrás, tá ligado? E aí vou fechar, a Ana vai comentar ainda essa parte, mas eu vou deixar a minha parte emocional, assim. Parça, você tá ouvindo a gente, se de alguma forma a gente tocou você, se você se sente mais comunista, um pouquinho só, você se sente um pouquinho mais comunista do que você era ontem, mano, faz seu trampo. Vem tá aqui com a gente um dia, mano. Quem sabe você tá aqui com a gente um dia. É do caralho saber que alguém escutou isso aqui e tá aqui com a gente um dia, porque se a Ana tá aqui com a gente hoje, se esse programa existe, é porque um dia a Ana viu 2 malucos meio, tipo, com muita vontade e pouca técnica,
fazendo live, e ela falou, mano, eu consigo estar lá, eu consigo agregar, eu consigo fazer algo junto com essa galera pra gente fazer uma pira junta, e hoje a gente tá fazendo um programa que tá no 25º episódio, tá ligado? Então, você que tá escutando, eu deixo a mensagem final, eu não falo mais nesse programa, mas eu deixo os outros terminarem. Mano, se você tá escutando isso e você acha que faz sentido pra você, faz seu trampo, manda pra gente, procura a gente, fala com a gente na rua, se encontrar. Não necessariamente a gente consegue responder todo mundo, não necessariamente tem espaço pra todo mundo que literalmente quem tá no nosso coletivo, mas faz o seu trampo, mano. Eu quero saber um dia que você escutou isso aqui, que você tá aqui, porque não se trata do que a gente tá fazendo, se trata do coletivo que vai existir amanhã, tá ligado? Se trata da soberana que eu quero que exista daqui 10, 15, 40 anos, que vai fazer parte da revolução e tal, porque é sobre isso que se trata a vôlei. Só queria lembrar, assim, acho que a consideração mais importante que eu quero sair desse episódio, primeiro, assistam esse anime. É lindo. Tipo, de verdade, assim, você fica arrepiado, você chora, você fica emocionado. Enfim, é tudo de bom esse anime, é tudo, tipo, uma montanha-russa de emoções, eu diria. Então assistam. Mas a reflexão que eu quero mais trazer, assim, desse trabalho coletivo, da importância do trabalho coletivo, mas é nesse aspecto, assim, pro movimento comunista, sabe? Você pode ser ótimo individualmente, você pode ser o melhor militante do mundo. Se você tá burnoutado, se você tá na pretensão de fazer tudo sozinho, se você acha que só você consegue fazer as coisas, mano, você não vai conseguir. Não existe ser comunista e não confiar no trabalho coletivo, não ter a dimensão coletiva, da necessidade de se organizar. E assim, eu não tô falando da soberana em si, eu não tô falando do partido X ou Y. É se organizar enquanto comunista e ter dimensão do trabalho coletivo também para além da sua organização. Porque eu acho que a gente precisa superar um pouco o ego individual, mas a gente também precisa ter a dimensão do trabalho coletivo entre as organizações, né? Nós, enquanto soberana, a gente gosta de fomentar e trabalhar em conjunto com as outras organizações porque a gente entende isso. A gente não vai fazer tudo. A gente não tem a pretensão de fazer tudo porque a gente sabe que a gente não consegue. E então é isso. Deixar o ego de lado e trabalhar todo mundo junto porque a gente tá aqui querendo, enfim, melhorar a vida de todo mundo. Não só a nossa individualmente, não só a minha, não só do meu coletivo e não só do meu partido e não só da esquerda. É do trabalhador em geral, dos trabalhadores do Brasil, né? Então é isso. Esse é meu recado desse episódio a partir do anime de vôlei. A partir de um anime de vôlei, a gente vai começar a refletir sobre várias coisas, né? Dessa questão da gente tá sempre realmente se renovando, tipo, vendo que a gente às vezes vai deixar alguns lugares para outras pessoas tomarem conta. Além de ser escolhido para tarefas que a gente gostaria de fazer, mas outras pessoas são escolhidas para fazer no nosso lugar. Mas é muito importante a gente ter essa noção, Neteza também, de que as decisões coletivas, elas são maiores do que os nossos queridos individuais. Que nem quando o Hinata estava muito triste porque ele queria ser um ace e não um chamariz. Mas ele é um ótimo ace. E ele faz bem esse papel. Pra quem não conhece, o ace é uma posição específica no vôlei. E ele acaba indo pra outra. E ele fazer bem o papel dele é o que permite também que o time consiga mais pontos, que a gente consiga ter mais acertos. E essas decisões coletivas, às vezes, não são feitas pela gente, não são feitas por uma pessoa específica, mas elas permitem que a gente se organize enquanto coletivo, em equipe, ou seja o que for, de uma maneira que a gente realmente consiga atender os nossos propósitos. E quando eu entrei pra Soberana, ou quando eu via só sequer a possibilidade da Soberana e tal, eu lembro que era isso que eu tava buscando. Eu queria conseguir ir atrás dos meus propósitos. Porque eu tinha um propósito e eu não conseguia organizar de forma efetiva a minha energia, o meu trabalho, etc., pra construir, né, essa realidade, assim, de uma revolução brasileira. E não existe nada, de verdade, nada no mundo que consiga fazer totalmente sozinho, nada. E ter consciência disso também te faz um comunista um pouco melhor, porque tudo que você consegue fazer foi graças também ao trabalho de outras pessoas, historicamente ou até tipo no seu dia a dia mesmo. Se alguém construiu esse computador aqui pra gente conseguir gravar agora, foi um trabalhador que fez. E a nossa sociedade é construída em cima desses trabalhos coletivos. Então é importante que a gente tenha isso em mente e saiba que a gente faz parte desse trabalho. E junto a gente vai conseguir realmente se organizar, a gente vai construir um trabalho muito maior e muito melhor, mesmo que você não esteja individualmente na sua posição favorita. Mas em prol do coletivo a gente consegue ir muito, muito mais longe. É isso, gente. Beijos. Boa noite pra vocês. Se eu tivesse a altura e a força dele... Não. O pequeno gigante era baixinho, mas também era incrível. Mas... deve ser legal. Hinata! Hinata! Você tá bem? Você tá bem, cara? Que escândalo, a bola não tem culpa que a cabeçona dele tava na frente. Alguém chama uma ambulância, por favor.
Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros. E também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate. Então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo. E também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.